Olá, amigos da RNNN Agro. Estamos aqui ao lado do Ranieri Ramalho, ele tem uma história brilhante e ele vai contar para nós aqui toda a sua história, principalmente no mundo do agronegócio. Ele que é corretor de imóveis, de fazendas, e que tem feito um trabalho brilhante nessa área e tem um olho realmente bem crítico, e quando ele indica a terra é porque a terra é boa, é bem documentada. Boa tarde. Boa tarde. Então, a gente está nessa profissão de vendedor de terra, de vendedor de fazenda, né? Às vezes as pessoas perguntam assim: ah, tu vende imóvel urbano? Eu disse, não, que é muito complicado. Hoje, corretores demais e imóvel urbano é sempre, eu costumo dizer o seguinte, que a comissão é maior, mas o montante do dinheiro onde a gente extrai a comissão é menor. Então, no final, é muito melhor e mais lucrativo a venda de imóveis rurais, né? Tanto para fazenda de soja ou para gado. Mas aí a gente vai indicando e a gente pergunta primeiro para o cliente, né? O cliente, eu estou precisando, eu vou comprar fazenda, assim, eu quero investir e tal nessa área. Eu digo assim, você quer para quê? Você quer para criar gado, soja, para plantar, soja, milho e tal, grãos em geral. E aí ele vai dizer o que é e a gente dá uma indicação, né? E desde já a gente já vai, não deixa da gente estudar mais e prestar mais atenção na história dos vendedores, do povo da região, as regiões, a geografia do local, a questão de clima e a questão mesmo voltada para o agronegócio, a questão da infraestrutura que vai ser empregada. Se lá tem infraestrutura para gado, gado de leite ou gado de corte, que no caso seria um frigorífico, gado de leite ou laticínio, ou então para a questão da plantação mesmo de grãos, né? Se lá tem estrutura de estrada, de silo, aí é onde entra a política, viu, Osias? Então não adianta só essa questão de vender, oferecer a terra, tem que conhecer a terra, saber que tipo de solo. E na nossa região aqui, em um alqueire, 2 alqueires de terra, existem às vezes vários tipos de solos. É algo que chama a atenção do mundo inteiro, porque não são todas as regiões dos continentes que existem diversidade de solo, e aqui no Maranhão, principalmente na região Tocantina, a gente encontra isso. Encontra, é variado. O solo do Maranhão, ele tem, ele é muito variado. E quando a gente pega uma propriedade que ela tem, a gente fala de uma mancha de solo única, sem ser assim falhado, ela é mais fraca, outra área mais digamos assim, como diz o povo do lado do interior, mais adubada, né? E quando a gente pega ela toda por igual, ela fica até melhor de você pegar e comercializar essa área, né? E vai depender também, isso a priori, é isso, né? A qualidade do solo, né? Que você olha, se ele é manchado, falhado, ou se ele é uniforme, né? E depois vem a questão da documentação, né? Que o Maranhão é a última fronteira, digamos assim, na questão das terras agricultáveis, né? Não era para ser, mas aqui a tecnologia demora a chegar mais, né? A questão da documentação, da legalização do solo. Nós temos muito conflito em áreas quilombolas, áreas indígenas, e aí passa, e a nossa história do Maranhão, tem a história da grilagem do Maranhão, que é famosa, né? E a gente vê hoje áreas no Maranhão em litígio. Por quê? Por daquela questão da grilagem, a partir da década de 50, 60, 70, que veio aumentando a questão da grilagem. E você vê esses documentos, às vezes, eles são assim, de duvidar. Então, o que é que acontece? A gente também presta uma assessoria e a gente tem uma parceria com pessoas para a gente ver a questão de documentação. E se o governo nos ajudasse mais, né, digamos assim, as terras do Maranhão seriam mais bem avaliadas, né? Por quê? Porque uma terra com documento, ela tem um preço
ela tem um preço mais valorizado do que ela sem documento, né? Às vezes se diz, terra bruta é um preço, terra mecanizada, já está mecanizada, está feito, é outro. Não, a questão é a documentação também. E esse é um dos maiores problemas, que passa a ser um problema até político, né? Porque nós temos aqui, além do INCRA, tem também o INTERNA, né? Que faz parte do governo do Estado, e que eles é que têm essa responsabilidade de estar documentando essas terras, estar dando uma certa essa legalidade aos documentos, né? E aí é como se fosse, acontece em todo lugar do Maranhão. Ao invés de estar ajudando para desenvolver a questão da terra, da agricultura em si, numa documentação, eles atrapalham, é usado como cargo político, né? Ajudou a ganhar, você vai ganhar o cargo tal, você é presidente do ITEMA, você vai trabalhar nisso e tal. Então, isso atrapalha, né? E no final, a gente começa a ver pessoas que não entendem do negócio e tá lá só por questão de indicação política, não é verdade? Agora, a gente percebe que algumas propriedades no sul e no sudeste, 10 alqueires que são vendidos lá, dá para comprar 50, 80, 100 alqueires no Maranhão, e a gente percebe que muitos gaúchos estão procurando terras maranhenses para pecuária, para soja, e isso está sendo comum. Sim, bastante comum. É como eu te falei, aqui é a última fronteira, é onde ainda terra era mais, digamos assim, mais em conta, dá para eles comprarem alguma coisa lá. As terras do sul e sudeste, elas têm uma capacidade produtiva muito grande. Há um investimento de tecnologia lá há muito tempo existe isso, e por parte do governo, coisa que falta no Maranhão. Então, essa distância da tecnologia, que hoje existe, hoje quem está no meio, por exemplo, a gente fala de agricultura de precisão. Quando fala de agricultura de precisão é porque tem um nível de tecnologia enorme empregado ali. Então, o que é que acontece? E isso aqui, o Sul e o Sudeste já faz isso há décadas, né? E é por isso que eles são mais valorizados, aí 10 alqueires lá é 100 aqui. Mas aqui já está começando a ter uma modificada, já vem eles comprar, quando eles chegam aqui, eles passam a gerar uma demanda maior. É uma demanda maior, então é uma demanda maior de tecnologia, e eles aplicam. E também tem outra coisa, eu vou dizer aqui até um tom de crítica mesmo, a gente andando pelo Maranhão todo, a gente vê o seguinte, Alzias, o sertanejo, ele é mais difícil de aceitar a tecnologia, né? E aí a pessoa que vem de fora, aqui, que compra a propriedade, que vai passar a produzir aqui no Maranhão, ele já tem costume, já tá na cultura dele aceitar a tecnologia, empregar a tecnologia. Ele já faz conta, ele já faz, por exemplo, ele vai gradear uma terra dele, a propriedade dele, ele já faz curva de nível, ele já faz mais ou menos, já faz análise de solo, né? Então, e o sertanejo não, ele vai... E os cultivares de várias culturas, por exemplo, aqui no Maranhão, a gente passa em determinadas terras que está o plantio de soja. A gente passa alguns dias, um mês, 2 meses aí, depois da produção da soja, a gente já percebe outro plantio. Então, num solo só, faz o plantio do algodão, do trigo, da soja, milho, e isso está inovando aqui no Maranhão e muito comum nas regiões e micro-regiões do nosso estado. Sim, sim. Outro dia eu estava na região de Balsa, as pessoas mesmo ali nas suas caminhonetes ali olhando a propriedade, vindo lá, e eles ligados direto no tempo, no clima, né? Quando chove, quando fica mais úmido, quando fica mais seco. Então é o seguinte, é um tipo de informação que eles procuram em loco, né? Tá ali, na hora. E todo dia, toda hora eles estão ligados nisso. Porque eles já veem que também é uma parte importante da questão da vida deles, que na hora de cultivar é clima. Então eles já olham a questão de tempo, se vai chover ou não, se vai aumentar a escassez, são preocupados com um fenômeno chamado El Niño, né? E aí isso tudo importa para eles, né?
Agora, Rony, essa questão da temperatura no nosso estado, muita gente não está preparada para encarar, né? Não está, mas você é obrigado a se preparar. Por exemplo, há pessoas que falam, efeito estufa, e que não sei o quê, e o planeta ele vai aquecer, então vai haver desertificação, aquela coisa toda. E a gente estudando o clima, até mesmo na questão mesmo da faculdade, época de faculdade, época de ensino médio, hoje a gente vê alguma coisa que não tem por onde correr. Hoje tem a tal da internet que ela, pensa num professor ligeiro e rápido. Tudo que você quiser saber sobre determinada coisa tem lá na internet. Todo mundo na faculdade, quando eles realizam os trabalhos deles, né, as teses e tudo, eles apresentam, eles publicam, tem lá na internet, você tem isso tem mais essa ferramenta para você ler, para você se informar. Então, o que é que acontece? Existe uma tendência que diz que esse efeito estufa é questão cíclica, né? Que a ação do homem degradar a natureza, isso aí, a gente não pode esquecer disso, a gente não pode refutar e nem deixar de lado que não é importante sim, mas que não é só a ação do homem. Essa questão das altas temperaturas é questão também cíclica, é questão também de fenômeno, que ele foge da mão da ação do homem. Sim, o homem polui, o homem degrada, o homem trata o solo diferente, trata os seus mananciais, riachos, a questão da água, eles tratam de outra forma, de uma forma até criminosa e tal, mas também tem a questão natural, que isso aí não pode se culpar. Então, a gente é preparado para, digamos assim, nos adaptar a esses reversos, né? Tá chovendo aqui, ó. Começou a chover agora. Começou a chover aqui, rapaz. Começou a chover. Isso é muito bom a gente falando aqui. Tá quente, né? E a agricultura muito quente e Deus mandando chuva aqui em Davinópolis. E essa questão do solo, trabalho, principalmente capim irrigado, você fala que pode ser considerado criminoso, mas é uma alternativa. Olha, eu acho que tudo que é voltado para a utilização do meio natural, dos nossos recursos naturais, para a produção e da produção, botar alimento na mesa do povo, eu acho que isso aí não tem nada de maléfico. Veja só, nós nos acostumamos a ouvir pela televisão, nesses outros lugares, nas mídias tradicionais, uma palavra chamada agrotóxico, né? Mas sem agrotóxico e tal. Só que eles esquecem de dizer que o que eles comem hoje, o que está na mesa hoje, só produz se tiver o tal do defensivo agrícola, que essa é a nomenclatura correta, é um defensivo agrícola. Ele é que permite produzir desse tanto. Porque dificilmente hoje você não vai plantar uma roça de tomate, por exemplo, se você não tiver um defensivo agrícola. Porque ela é uma cultura meio melindrosa, aquela questão ali toda e tal, ela é meio melindrosa. Então, se você não utilizar, não tiver, bate naquela mesma coisa que eu venho falando. E a questão da tecnologia, se você não utilizar o defensivo agrícola para combater a principal praga do tomate, que é a mosca branca, por exemplo, né, se você não utilizar, ela vai ter um efeito contrário, ele não vai ter produção, ele não vai em lugar nenhum, nem desenvolve o financeiro dele e nem desenvolve a questão do financeiro do comércio, não faz o comércio. Porque essa produção, esse cultivar, não sai de lá até no comércio, não chega até nas feiras, no mercadinho, nas feiras da Nova Imperatriz, da Vila Lobão, não chega. Então é o seguinte, aí eles começam a criminalizar através das palavras, mudando o sentido. Agrotóxico, uma coisa feia, uma palavra que, digamos, espanta o povo. Então, o que é que acontece? Mesmo jeito aí, tu citou agora a questão do capim, né? Da irrigação do capim. Mas, há mais de 2000 anos atrás, né, vou assim dizer, da era cristã mesmo, né, nós já tínhamos resquícios do que se produzia na bacia do Rio Nilo.
Mas por que que eles produziam demais até para toda aquela região, para ser vendido por toda aquela região? Porque os egípcios inventaram a irrigação. Há quem diga que foram os egípcios que inventaram a irrigação. E essa irrigação, eles faziam de forma rudimentar, mas da forma mais funcionava. Então, eles desviavam cursos de rio, eles canalizavam, e lá se produzia trigo. Né? E 4.000 anos atrás, a Etiópia era uma das potências do mundo. A Etiópia, aquela que você é acostumado a ver, as pessoas, os africanos lá da Etiópia, passarem fome, por falta de comida e tudo, e a questão de seca, de deserto. Mas há 4.000 anos atrás, era quem melhor produzia. E a Etiópia fica ali, ó. Eetiópia, Eritreia, e fica ali acima do rio Nilo. Entendeu? Eles sabiam mexer com a terra e criaram esses artifícios, por exemplo, a irrigação. E hoje não tem como você pensar da seguinte forma: se você tem um pasto e você está irrigando ele, é porque você tem água suficiente ali próximo que possa ser retirada e possa ser utilizada. E essa água vai voltar. Agora, Ranieri, essa questão da venda de terras, de fazendas, a gente percebe que décadas atrás as pessoas só queriam pastos bem verdejantes. Era o que dava vista. Hoje a gente já percebe que alguns pecuaristas já têm uma nova técnica, que é o pasto misturado com a vegetação, porque acredita que a vegetação dá sombra e ganha na engorda do gado. Essa questão da produção de pastagens e tal, eu não sou um doutor nessa área para falar, mas o que eu vejo é que no meio do pasto há vegetações, por exemplo, tem uma faveira leucena que ela é utilizada, ela tem proteína demais. E ela não é só a questão da sombra, é a questão do gado também consumir ela, porque ela tem muita proteína. E isso é bom para o gado. É como quem cria peixe. Tem pessoas que pegam e descobriram que aqueles insetos que caem na água lá e tal, eles comem aqueles insetos, porque aquele inseto lá é proteína, é alimento do peixe. Por isso que alguns botam até umas lâmpadazinhas na beira dos açudes, na beira dos tanques. Né? Uma lâmpada para chamar os mosquitos visor, cair lá e o peixe comer, se alimentar dele. Então não é nem a questão da sombra, né? Porque é uma questão também que a gente tem que ver o seguinte: e a gente precisa do sol. Né? A gente precisa do sol. Porque se tiver sombra demais, no pasto não vai se desenvolver. Ele se desenvolve com água, solo e sol. Agora, Ranieri, você está com um grande projeto no podcast, que é a questão de um novo programa. Explica aqui para os nossos internautas qual é o projeto, o nome do programa. Fala aí para que os nossos internautas possam ficar aí atenados e aguardando a estreia. Bom, o projeto do podcast é sobre tudo, né? A gente vai fazer um podcast de entrevistas, né? E a gente vai ser variado, não só as pessoas ligadas ao agronegócio. Por exemplo, eu passei quase 9 anos na Polícia Militar do Maranhão, então eu sou um curioso de segurança pública também, né? E a gente quer chamar as pessoas para que possam, pessoas que entendam de segurança pública, né? Que tem que falar sobre segurança pública para dizer a realidade. Por exemplo, não me convence no Brasil aqui, eu já posso, eu não sei se eu vou desagradar, mas isso aí eu não estou muito preocupado com isso não. Não me convence a gente ter um ministro de Justiça e Segurança Pública, ser do Maranhão, está aqui e o Brasil virou um pandemônio. Rio Grande do Norte é um pandemônio, Bahia é um pandemônio e agora, recentemente, o Rio de Janeiro é um pandemônio. Então é o seguinte, a pessoa, está provado que ela é extremamente incompetente para a pasta. Ele não entende nada de segurança pública. Ele entende, o tanto de segurança pública que ele entende, é o mesmo que eu entendo de física quântica. Porque, como você vê, em 10 meses, 3 estados do Brasil viram esse pandemônio, e você não vê uma ação, não vê nada. Quando você vai olhar atrás,
você vai atrás do cara e diz assim, vem cá, o que é que o seu plano de segurança para a segurança pública? Para a segurança pública aí, vocês têm algum aí? Nem na época de campanha tinha, e nem depois ele passou há 10 meses também para não dizer nada. O que é que ele está fazendo sobre segurança pública? Ele não está fazendo nada. Está enxugando dinheiro, está indo atrás de CACs, né? Que são pessoas que têm seu armamento, que compram seu armamento, que treina, viu? Que paga por aquilo lá, prova que pode ter um armamento, entendeu? Mas ele acha que isso aí é que está enchendo as quadrilhas, as milícias e o narcotráfico do brasileiro. Isso aí é que está fazendo um problema da segurança pública desgringolar. E não fala nada sobre isso. Olha, no Maranhão, por exemplo. No Maranhão, do ano passado para cá, os assaltos a banco tem diminuído bastante. E já não tinha quase nenhum assalto a banco. E no Maranhão, assalto a banco teve 3. De novembro até fevereiro, teve 3 assaltos a banco no Maranhão. Coisa que não existia mais. Então é o seguinte, a gente não vê ações, a gente não vê as pessoas tocando na ferida. Tá ficando fácil. Tá ficando fácil demais. A gente é aquele tipo de coisa. Não está dando certo, entrega a pasta. Agora, diz por que não está dando certo. Entrega a pasta. Então, e o pior disso, Osias, sabe o que é? É a falta de pessoas que falem espaço, que dê espaço para falar. Né? Ó, Imperatriz, por exemplo, no final do ano passado para cá, morte. Só agora, no mês passado para cá, a gente vai ver as velhas ações da polícia, o motoqueiro, a polícia parando o motoqueiro acompanhado, né, revistando, tirando o armamento dele, entendeu? Mas aí, como outros tempos se faziam isso, né, funcionava, dava certo. Depois que pararam, aí é incrível. E não é coincidência, aí aumenta o latrocínio, aumenta os homicídios. E a polícia está agora fazendo o papel dela. Mas como tudo perpassa pela política, e não pela segurança pública, mas pela política, então o cara teria que fazer o quê? Botar a pessoa técnica que soubesse, que conhecesse. Entendeu? Aí isso aí irradiasse para os estados. Aí nos estados chegam, ó, lá em São Paulo. Por que aqui em São Paulo está mais controlado? São Paulo está controlado, né? Está controlado, tem policial, o policial lá não está reclamando muito, o policial lá está podendo trabalhar e tal. Lá tem o secretário de segurança lá é o capitão Derrite, é da pasta, entende? É do métier, né? Aqui no Maranhão, pessoas que estão são pessoas que estão ligadas à segurança pública, mas só faz se o Estado for tirar o pé de cima, deixar a polícia trabalhar. Se deixar a polícia trabalhar, funciona. E de setembro para cá, a gente tem várias ações, várias operações da polícia. Quando você passa pelas ruas, tem policiais atuando mais. Aí a gente pensa assim, mas isso é coisa do policial? Não, é só deixar o cara trabalhar. No Rio de Janeiro ninguém pode trabalhar. Ninguém pode trabalhar no Rio de Janeiro. Lá vem o ministro do STF proibindo o helicóptero de sobrevoar as favelas. Proibindo a polícia de subir os morros. Né? Aí os caras hoje estão fazendo treinamento de guerrilha nas quadras das escolas. Entendeu? E ninguém fala nada. E o pior disso é só ninguém não fala nada. Mas porque um monte de gente aí, competentíssima, podem falar sobre isso. Mas não tem espaço. Então o podcast é justamente para isso. É para você falar de agricultura, que realmente está pegando aqui, o que é. Por exemplo, é a questão das terras agricultáveis, a questão indígena. Eu não tenho um pingo de medo de errar. Os índios não precisam dessa terra. Que um marco temporal agora, veio rever um problema que existe, índios com terra, e a terra que eles têm, eles são proibidos de produzir nela. Eles não podem produzir nela. Você está vendo uma pressão por meio da ONU? Sim, sempre tem ONU. Agora eu acho interessante que as ONGs lá do Nordeste, do Piauí, do sertão do Piauí, até batendo lá no Rio Grande do Norte da Paraíba, quantas ONGs tem lá, né? Do meio ambiente, vamos pensar assim,
Quantas ONGs tem lá? Agora conta daqui de Belém até lá na ponta lá do Amazonas. Milhões de ONGs. E aqui não tem. Não tem por quê? Porque eles querem as pedras preciosas, o ouro, agora o petróleo que descobriram, entendeu? Eles querem tudo, mas no Nordeste não tem ONG. E interessante, o dinheiro vem de fora, aqueles artistas lá, aqueles atores, né? Eles pegam e mandam o dinheiro para as ONG aqui, e as ONG vai para onde esse dinheiro? Não vai para lugar nenhum. Aí tem que provar o gasto do dinheiro com palestras. Não, aí vem a malandragem, isso aí é malandragem, né? Aí eu vou fazer a palestra, hotel, não sei o que e tal. Você olha um ongueiro do meio ambiente, é um bicho grilo, né? Sandalinha, arrastando a bolsinha, calvanhaquezinho, aquele típico maconheiros vivendo, né? Que a gente apelida isso. O maconheiros vivendo. Tá lá, muito simples, vive da natureza, mas só hospeda em hotel 5 estrelas. Só anda em carrão. E aí, diária. Aí ele faz uma palestra falando lá do sexo dos anjos. E vira o quê? Aí pega lá uns milhões, pega e cai na conta. Aí dá uma nota lá e justifica. Né? E aí a gente fica pensando, então essas ONGs só atrapalham. Elas só atrapalham. Elas não estão nem aí para o meio ambiente. Né? Elas não estão nem aí para o inteiro e nem meio ambiente. Ela não está preocupada com nada. Aí você olha assim, aí você pergunta de quem Quais é a são as organização. ações que estão desenvolvidas por meio desses projetos? Não, nem aí não vê. Principalmente esses ambientalistas. Tem muitos ambientalistas que têm uma história bonita, relatam bem sobre o ambientalismo no Brasil, mas tem muitos que não plantam nem o que consomem. Não. Como diz o Monsanto, né? Eles não produzem nem a maconha, a maconha que eles fumam, né? Entendeu? Então funciona assim. Então esse espaço do podcast, voltando, também é para a gente ver questão de comportamento, questão de cultura, questão de esporte, o que você quiser falar, mas pessoas que não têm lugar de fala nos grandes meios de comunicação, eu vou dar um lugar de fala para ele. Para encerrar aqui, uma certa vez, eu fui fazer a cobertura jornalística, estava lá uma manifestação em prol do meio ambiente. Aí tinha um rapaz segurando aqui no lado da faixa, o outro do outro lado. Temos que respeitar o meio ambiente. O meio ambiente, eu penso que o meio ambiente nem precisava desse meio. O ambiente, ele é todo. Ele não é meio. O ambiente é todo. É produto do meio. Não, o ambiente é todo. Então, teria que tirar esse nome meio. O ambiente é completo. Aí, quando eu olho de um lado, o que estava segurando, fumando, e o outro fumando. Eu cheguei com toda a autoridade mesmo, que eu mesmo coloquei, cheguei, bati na mão dele aqui, derrubei, pisei, pisei. Como é que vocês pedem para mim vir fazer uma reportagem aqui, falar de meio ambiente e vocês fumando? Rapaz, é uma coisa assim, é uma coisa muito falseada essa questão do... É porque é o seguinte, é bonito proteger o meio ambiente, a girafa da Amazônia, é bonito demais. Mas aí quando você olha assim, porque deveria ser um fator educacional vindo da pré-escola mesmo, né? E eles tentam fazer algumas coisinhas aí, e a gente vê esses trabalhos dos meninos, até os meninos bem intencionados. Ó, quer ver um exemplo? Ó, um dia desse tem um